Obrigado, Eri. Eu quero ver se todos estão conectados, se nós não perdemos ninguém. Vamos ver se a gente está conectado para mim começar a mensagem. Eu só queria saber de vocês, manda um joinha para cá se vocês estão me ouvindo ao vivo, depois da conexão do louvor. Como é que nós estamos de conexão agora? Opa, que ótimo. Todos estão por aí, posso começar a mensagem? Que maravilha. Como é bom a gente poder louvar a Deus, como é bom a gente poder estar cantando louvores ao Senhor, dizendo a Deus quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é precioso e quanto Ele é o Deus de amor que nós cremos. Isso é de maneira de suma importância na nossa vida. Temos que exaltar o Senhor a cada dia e cada momento da nossa vida. É claro que nós estamos nos aprimorando naquilo que estamos fazendo, mas eu queria trazer uma palavra de reflexão à igreja nessa manhã. E o texto, eu vou usar o texto que o Erizinho, começou do Salmo 121, aquele que tiver uma Bíblia em suas mãos agora, pode dar tempo da gente abrir a palavra de Deus. Salmo 121, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ler e fazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Aqueles que estiverem nos assistindo, que quiser abrir a palavra de Deus, alguns segundos serão dados para que a gente possa estar fazendo a leitura da palavra. Vivemos tempos difíceis. Eu não sei se, como vocês, estar em casa, aquilo que era tão prazeroso para a nossa vida, está se tornando algo que nos torna cansativo. O ser humano, ele reclama de tudo. Quando ele gostaria de estar em casa e longe dos afazeres do trabalho, de algumas coisas, aí que ele é obrigado a ficar em casa, ele se incomoda até com estar em casa. Nós precisamos preservar as nossas vidas, os relacionamentos que temos, pois estar juntos não é fácil. É um momento bastante difícil, devemos orar, devemos ler a palavra de Deus, assistir alguns filmes, jogar, brincar com os nossos filhos, nos divertir, estarmos consolando aqueles que estão doentes, aqueles que estão tristes, aqueles que estão com depressão nesse momento mais difícil, porque às vezes está afastado da sociedade, está dentro da própria casa, aí nos torna mais vulneráveis ainda aqueles que estão sofrendo por doenças psicoemocionais. Cuidado a gente tem que ter especial. Eu espero que todos estão já com a palavra de Deus. Eu vou ler o texto da palavra de Deus e a gente vai fazer uma breve reflexão para que a gente possa aplicar sobre as nossas vidas nesse momento tão difícil. O Salmo 121 diz assim, eu vou falar versículo por versículo e começar a fazer uma interpretação para que a gente possa ter uma verdadeira reflexão daquilo que o Senhor quer preparar e dar aos nossos corações. O texto diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Aí a questão daquilo que nós estamos vivendo hoje na sociedade e no mundo. As pessoas estão clamando por socorro diante daquilo que tem no mundo. Alguns se preocupam com os médicos, alguns se preocupam com os equipamentos, com os hospitais. É claro que nós, os crentes em Jesus, também temos essa preocupação. Nós vivemos nesse mesmo contexto. A chuva que cai para nós, cai também para aqueles que são os ímpios. A chuva que rega as nossas hortas, as nossas casas, também vai regar as hortas e o templo e as casas dos ímpios também. Então, de toda forma, nós estamos inseridos nesse mundo. Nós vivemos da forma que as pessoas vivem e nós vivemos também as mesmas preocupações. E nesse momento em que o mundo olha, tentando clamar por um socorro, a vantagem que nós temos, é claro que isso é uma vantagem muito grande, é que nós temos um Deus. Quando eles estão simplesmente pensando a respeito do que tem de alimento, comida, o que tem de abastecimento, o que tem de forças, o que tem de forma de fugir, nós, além disso que pensamos e que vivemos, nós também temos as nossas formas de clamarmos a Deus. Então, nesse momento que ele pergunta ao salmista, levanto os meus olhos para o monte, e de onde me vem o socorro? O nosso socorro não vem só daquilo que temos na sociedade montada em estratégia desse mundo, mas o nosso socorro maior vem do Senhor e dos céus da nossa vida. Esse momento da nossa vida em que vivemos, é claro que nos assola. A gente fica perturbado e preocupado com as coisas que estamos
vivendo. Mas com certeza, a nossa confiança e a nossa segurança não pode estar alicerçada nas coisas desse mundo. As nossas coisas precisam estar alicerçadas nas coisas que vêm do céu para a nossa vida. E a resposta diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, no versículo 2, que fez o céu e a terra. Gênesis diz que o Senhor é criador de todas as coisas. Imagine um Deus que criou todas as coisas, o que pode fazer com o seu amor para nos pouparmos de tantas dificuldades e de tanto sofrimento. Principalmente aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele está preocupado conosco. Ele está olhando para nós. É claro que nós fazemos o contexto dessa terra que vivemos, sofremos as consequências disso. Mas o Senhor sabe aqueles que são separados para estar com Ele. Aqueles que um dia, de maneira livremente, e no chamado e no aquilo que nos incomoda do Espírito Santo, entregamos a nossa vida como Senhor e Salvador. E no versículo 3 ele continua: ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Olha, pense numa coisa em que possa acontecer, e aqui não falo de forma política. O que nós vemos são discussões entre o governo federal e os estados, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo e outros estados, uma discussão de forma política. Mas eles são falhos, são homens. Eles vão discutir, eles vão brigar, eles vão estar fazendo decisões que são humanas. Mas nós não. O Senhor da nossa vida não nos permitirá passar por dificuldades que não tenhamos força para suportar e não fará de nós manipulações das nossas vidas pensando politicamente a respeito disso. Alguém que um dia entregou o seu filho Jesus na cruz do Calvário para morrer do nosso lugar, não fará de forma alguma um manejo disso em detrimento de alguma forma de se apropriar de alguma coisa da gente. O nosso Deus não é capaz disso, o nosso Deus não é longe disso, daquilo que estamos vivendo. O mundo, sim, se socorre nessas pessoas, fica pautado na guerra que há em termos políticos, mas nós não. A nossa vida, ele não nos permitirá que nos tropecemos e não nos permitirá que aconteça alguma coisa com a sua vida. Ele está alerta, ele não dorme, ele não sofre, ele não fica doente, ele não precisa fazer exame alguma de coronavírus ou qualquer circunstância. O nosso Deus é um Deus vivo, todo-poderoso. Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Todo o poder se emana do nosso Deus. E aí diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Olha que interessante. O Senhor está alerta da nossa vida, o Senhor se manterá dessa forma, porque ele sabe que aqueles que são dele e aqueles que servem ao Senhor. E o texto continua: o Senhor, o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. Essa reflexão é de tamanha importância na nossa vida, porque nós vemos que o Senhor faz uma reflexão aqui, o salmista, projetando para o Messias que estaria à destra do Pai. Da mesma forma com que o nosso protetor está à destra do Pai, aquele que é o nosso advogado, aquele que responde por tudo aquilo que nós temos que viver, está à destra do Pai, Jesus Cristo, Senhor. A nossa proteção está em Jesus Cristo. A nossa proteção vem do céu. A nossa proteção não é uma proteção humana, mas sabedores que somos, que enfrentaremos dificuldades, mas temos a convicção que tudo vem do Senhor para a nossa vida. Toda a consequência que temos. Às vezes os pais aqui, os filhos, sabem muito disso. Existe uma situação onde os nossos filhos precisam da nossa ajuda. Eles vivem assoladamente pelo mundo e, de repente, alguma necessidade tem. Eles sabem a quem recorrer no momento de dificuldade. E quando recolhem aos pais e às mães, eles sabem que vão receber ajuda, porque amamos os nossos filhos. Imagine o nosso Deus, imagine o Senhor, pelo amor que tem por nós, o que fará quando entrarmos diante do Pai. E aí ele diz o seguinte, no versículo 6, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Olha só a interpretação disso. Não há a dificuldade disso. Se você passa por um momento de dificuldade durante o dia, o Senhor está presente. Ele não dorme, ele não cochila, ele não precisa de alguém que vigie no seu lugar para que não tenhamos dificuldade. Ele está vigilante o tempo todo. Ele não deixa, ele não nos abandona, ele está conosco. Apesar das nossas aflições, das nossas dificuldades,
O Senhor está conosco em cada momento da nossa vida. A promessa de Deus é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Olha que tempo precioso demais em saber que esse Deus participa da nossa vida, olha para nós a cada instante. É claro que uma reflexão que eu faço bastante preocupante, alguns que fazem uso disso, essas câmeras que ficam filmando esses shows, esse reality show, programas da Rede Globo e outros programas, que vê a participação das pessoas dos dias a dias ali, naquela casa, naquela condição. O Senhor está fazendo isso conosco, mas de uma forma totalmente diferente. Ali as pessoas olham para criticar, para zombar, para ver coisas obscenas, mas não, o nosso Deus nos vigia de forma plena o dia todo para sabermos das nossas necessidades, para sabermos se não estamos caindo em ciladas, em armadilhas, para desviar os nossos pés de tropeçarem. Olha que maravilha, ele diz que o sol não ferirá cada um de nós, o dia não terá poder para ferir, nem a noite, a lua, e conjecturando a questão da escuridão, de trevas, no momento em que vamos dormir, teremos paz ao nosso coração, porque o Senhor está conosco. A coisa mais difícil desse mundo é o momento em que chega na nossa cama, e às vezes aquele que esteve doente sabe disso, alguma dor que nos assola, durante o dia é até suportável, mas quando chega a noite, parece que tudo dói mais, e parece que a nossa mente não consegue sossegar no travesseiro e nem repousar a cabeça e dormir. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele, nem a lua, e de noite nós seremos assolados, porque Ele nos dá a proteção. E a reflexão é essa, é que nós teremos a permanência de Deus conosco todos os dias. Eu quero dizer uma coisa, no versículo 7 o texto continua dizendo assim, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Olha uma coisa interessante, em que nós temos que ter uma percepção para a nossa vida. Vivemos num mundo em que todas as coisas vão acontecer, tanto para aqueles que creem e como aqueles que não creem. A mão do Senhor, às vezes, pesa no mundo e trazendo à sua sociedade condições difíceis, como já fez com o povo de Israel. Mas aqueles que estão clamando e buscando ao Senhor passarão pelas mesmas dificuldades. Nós estamos aqui, nós estamos buscando esse momento de quarentena e colocando a nossa vida, obedecendo aquilo que os nossos governantes estão dizendo. E faremos dessa forma, porque nós precisamos obedecer de forma preciosa aquilo que os nossos governantes estão dizendo. Passaremos pelas mesmas dificuldades que passam as pessoas que vivem no mundo, que distantes estão do Senhor. Mas nós temos a convicção do seguinte, o Senhor protegerá de todo o mal. Mesmo nas dificuldades, nós teremos a proteção. A diferença do mundo é que o mundo inserido, não. O mundo inserido só depende deles mesmos, das forças, dos remédios e da ação dos médicos. Mas nós não. Nós, sim, estamos aqui dependendo do Senhor exclusivamente para a nossa vida. E Ele disse que protegerá a sua e a minha vida. E no versículo 8, para finalizar, o Senhor diz o seguinte, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para todo sempre. O Senhor tem feito isso com o seu povo, desde o início de todos os tempos, aqueles que um dia temeram ao Senhor, a Jesus Cristo como Senhor Salvador, ou senão como o Messias prometido para a terra de Israel. E somos assim, a promessa que temos, que teremos dificuldade, a promessa que temos, que vamos chorar por aqueles que perderem a vida e aqueles que são próximos, nós teremos consolo do Senhor para a nossa vida. Estamos passando por um momento difícil. O mundo assola sobre isso, mas a convicção que temos é que a proteção do Pai está sobre a nossa vida. Ele vai amparar a mim e vai amparar a você. Fique firme no Senhor. Não deixe vacilar. Ele não dorme, ele não erra, ele não vai agir politicamente com você. Ele é um Deus de amor, alguém que um dia entregou o seu filho, precioso filho, para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Ele não vai poupar esforço algum para estar protegendo a minha e a sua vida. O consolo do Senhor está comigo nesse instante. O consolo do Senhor está com a igreja de Jesus Cristo nesse instante. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra e fará muito mais pelo seu povo. Tenha um bom dia, que Deus abençoe ricamente. Eu vou fechar esse tempo tão precioso fazendo uma oração final e vamos abençoar a igreja de Jesus Cristo também. Vamos orar para fecharmos esse tempo tão gostoso e tão precioso. Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória pelo Deus que o Senhor é. E sabemos que o Senhor cuida, Senhor, daqueles que são do Senhor. Agora pedimos e clamamos, Senhor, pela nossa sociedade, por aqueles que estão distantes do Senhor. Como ministro do Evangelho, da autoridade me dada por Jesus Cristo, eu abençoo a sua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor reine sobre as nossas vidas, é a nossa oração, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um. Tenha um bom dia. Vamos lá para o nosso franguinho, o nosso macarrão, o nossa maionese, frango assado de padaria. Hoje está difícil, hein? Mas que Deus abençoe cada um.